Amados irmãos, nesta noite eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: restaurando a adoração genuína. Restaurando a adoração genuína. E este, de fato, é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, e eu estou falando sobre adoração. De Gênesis a Apocalipse, as Sagradas Escrituras nos advertem, nos mostram por que e como nós, seres humanos, devemos adorar o nosso Criador. Crianças e adultos são ensinados tanto através do breve como do catecismo maior de Westminster, que o fim principal e supremo de todo homem é este: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em essência, o homem é um ser adorador, porque nós somos criados para este fim. Então, amados irmãos, o nosso objetivo no decorrer dessa mensagem será responder aí algumas perguntas, como por exemplo, como nós devemos adorar ao Senhor? Será que nós de fato estamos cultuando a Deus da forma devida? E quais são as consequências de não louvarmos a Deus da maneira que Ele determinou? Estes são alguns exemplos de perguntas e nós iremos tentar responder essa noite. Eu queria pensar com vocês sobre tudo isso à luz do texto de Esdras, capítulo 3, e nós leremos os versículos 1 até o versículo de número 7. Amém, amados? Versículos 1 até o versículo de número 7. Podemos ler juntos? Eu começo junto com vocês e vocês continuam. Amém? O que é que diz as Sagradas Escrituras? Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. A igreja. Sete juntos. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Amém, palavra do Senhor. Pois bem, amados irmãos, se me permitissem, isso aqui é um pedido ousado, né? Se me permitissem dar aí um título para o capítulo 3 de Esdras, eu daria o seguinte título: Uma nova chance. Uma nova chance. Este capítulo, na verdade, se propõe a resolver um grande erro, não apenas de Israel, mas por que não dizer de toda a raça humana. Que erro, pastor? A nossa falha
em adorar ao Senhor da maneira em que Ele mesmo determinou. É esse o erro que dá contornos a esse texto. A falha de Israel e a falha humana em cultuar a Deus da maneira em que Ele mesmo prescreveu. E antes que você me faça essa pergunta, eu já lhe adianto. Sim, amados irmãos, Deus determinou o jeito, a maneira, a forma em que Ele quer ser adorado. E não, o que vale para Deus não é apenas a intenção. O que vale para Deus, além da intenção, é cultuá-lo da maneira devida. Se nós não estamos cultuando ao Senhor da maneira em que está determinado nas Sagradas Escrituras, apesar das nossas boas e mais sinceras intenções, nós estamos caindo em um tremendo erro. Israel, de fato, caiu nesta falha, a falha da adoração. E esta, irmãos, é uma das causas, ou foi uma das causas, que levaram que a maioria destes judeus que nós estamos lendo aqui em Esdras 3, passaram 70, 60, 50 anos presos, exilados no cativeiro babilônico. Esse foi o erro de Israel, ou um dos erros de Israel. E por consequência deste erro, Deus permitiu que Nabucodonosor viesse, invadisse por três vezes o reino de Judá e levasse um grupo cada vez maior para a Babilônia. E lá, distante de Deus, eles passaram várias décadas sem poder fazer aquilo que eles estão novamente intentando fazer em Esdras 3, cultuar ao Senhor. O erro de Israel, novamente, foi um erro concernente à adoração. Mas veja, este não é apenas o erro de Israel, ou um erro em Israel. Este também é um erro de toda a raça humana. É muito curioso o fato de que uma das primeiras ações do homem, logo depois de termos sido expulsos do paraíso e passarmos a viver a leste do Éden, foi exatamente um erro concernente ao culto ao Senhor. E eu estou falando de quê? Da oferta de Caim. Eu estou falando da oferta de Caim. Veja, amados irmãos, em Gênesis 3, 21, quando o Senhor fez para aquele casal, Adão e Eva, logo depois de terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, peles de animais, Deus, o Senhor, estava lhes mostrando o meio, a forma, através da qual, a partir daquele momento, eles iriam conseguir se reaproximar de Deus. Qual é a forma, pastor? Através de um sacrifício cruento e substitutivo. Um animal precisava o quê? Morrer. Era isso que Deus estava mostrando desde Gênesis 3 para o homem. E isto, aquele casal, Adão e Eva, deveria ensinar para os seus filhos. Abel, de fato, ouviu a instrução dos seus pais. Caim, infelizmente não. E diz, irmãos, as Sagradas Escrituras, que aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Era para Caim trazer ao Senhor fruto da terra, conforme o exemplo que Deus deu em Gênesis 3. O que é que Caim deveria trazer? Um animal, sacrifício de animal. E foi exatamente isso que Abel fez. Então veja, Deus não aceita qualquer adoração, ou qualquer forma de adoração. Deus só aceita ser adorado da forma que Ele
determinou, ordenou. Além disso, nós também temos o caso dos sacerdotes, filhos de Arão, Nadab e Abiú. Você conhece a história. Levítico, capítulo 10. Ambos trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. E aqui, Moisés, de fato, se preocupa em enfatizar esse detalhe. O que Deus não lhes ordenara. E eles aprenderam da pior maneira possível. Que Deus tem um zelo, irmãos. Um zelo tremendo quanto o assunto é adoração. Que Deus não permitirá que ninguém zombe do seu nome, adorando, cultuando, buscando de forma ou da maneira que bem der na cabeça dos seres humanos, de uma forma que não está estipulada na palavra de Deus. Então, amados irmãos, sim, nós estamos diante de um dos assuntos mais sérios da Bíblia. Eu estou vendo a cara de vocês, vejo aí, a cara de alguns assustados. E de fato nós precisamos voltar a enxergar este assunto com essas lentes, com a seriedade que Deus dá para este tema. Infelizmente, esse é um tipo de erro que não ficou só em Caim, que não ficou só em Nadab e Abiú, que não ficou só em Israel. É um erro que ainda está presente em nossos dias. É um erro que ainda nós vemos ser praticado ainda no contexto do evangelicalismo brasileiro de 2024. Eu não entendo por que para um cristão evangélico brasileiro médio é tão difícil entender que o Senhor Deus é soberano sobre todas as áreas das nossas vidas e a adoração não é exceção a essa regra. Deus determina, Deus prescreve, Deus mostra, Deus estipula a maneira em que Ele quer ser adorado. E veja como nós temos errado nesse ponto ainda hoje. Desde cultos irreverentes, para não dizer outra coisa, até cultos centrados no homem. Desde cultos sem a menor ordem e decência, até cultos fabricados, feitos para despertar apenas as emoções do auditório. E para não nos alongarmos ainda, ou ainda mais nesses exemplos, a última da semana, amados irmãos, é com grande pesar que eu vi nesses últimos dias um sem número de evangélicos tentando justificar como é que uma igreja que se diz relevante na nossa nação autoriza ser cantado no momento da adoração uma música secular. Se você não acompanhou isso no decorrer da semana, eu repito o que a Bíblia diz: quem lê, entenda; quem ouviu, que entenda, que busque na internet. Eu não entendo por que para um cristão evangélico brasileiro médio é tão difícil entender isso, que nós não adoramos da maneira que nós queremos, mas nós adoramos ao Senhor da forma que Ele mesmo prescreveu. Então, amados irmãos, nós precisamos aqui fazer algumas reflexões. Quais, pastor? Será que nós estamos mesmo adorando a Deus da forma que Ele se agrada? Ou nós estamos fazendo isso de uma forma que nos agrade? Será que Deus está de fato recebendo aí esses cultos apimentados por irreverência, por falta de ordem e decência? Ou será que Deus tem reagido diante dessas expressões
tão comuns em diversas igrejas da nossa nação, da mesma forma como ele reagiu lá em Gênesis 4, dizendo: não, eu não estou nem me agradando de vocês e nem da oferta de vocês. Será, amados irmãos, que nós por vezes não temos repetido o mesmo erro de Nadab e Abiú, oferecendo a Deus fogo estranho ou alguma coisa estranha? E nesse sentido, a minha oração é que aquele que sonda mentes e coração, o Espírito Santo, nos guie, revele se há em nós algum caminho mau. E o nosso foco aqui, essa noite, é a adoração. E se de fato houver isso no nosso meio, que Ele nos guie pelo caminho eterno. Amém, amados irmãos? Amém? Você entendeu qual é o problema presente nesse texto? Amém? Agora eu quero que você perceba algo muito lindo. Muito lindo. Porque eu ainda não justifiquei porque eu daria para Esdras 3 o título de uma nova chance. Eu ainda não justifiquei. Eu preciso que você perceba isto. Porque, de fato, nós estamos aqui diante de uma nova chance do Senhor para o Israel pecador. Você consegue perceber isso? Que Esdras 3 narra a história de uma nova chance divina para o Israel pecador. Nós, irmãos, estamos aqui de fato diante de uma nova chance para o Israel que errou, que falhou no assunto do culto ao Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma nova chance para o Israel que adorou outros deuses, outros ídolos, por sinal, falsos deuses. Nós estamos, irmãos, diante do Israel que adorou os exércitos dos céus, a Baal, a Aserate e a outros deuses cananeus. Nós, irmãos, de fato, estamos aqui diante de Israel que constantemente apresentou ao Senhor fogo estranho. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma nova chance para o Israel que honrava ao Senhor apenas com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. Nós estamos aqui diante de uma nova chance para o Israel que não oferecia aquilo que era o melhor ao Senhor, mas qualquer coisa que havia se afastado do padrão bíblico de adoração. Esta é uma nova chance. Eu espero que você perceba isso no decorrer dessa série, que o livro de Esdras transpira, transborda de graça divina. Que este livro, amados irmãos, que neste livro e dentro dessa perspectiva, nós éramos para ler uma outra história, uma outra coisa, dentro de uma ótica humana. Israel, como nação, era para ter sido varrida do mapa. Veja que eles foram conquistados pela cabeça de ouro. Você lembra do sonho de Nabucodonosor? A Babilônia era a cabeça de ouro, o maior império que já havia surgido até então na face da terra. Israel, dentro de uma ótica humana, irmãos, novamente, era para ter sido varrida do mapa. Mas veja, o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso. O Deus que nós servimos é um Deus longânimo. O Deus que nós servimos é um Deus gracioso. O Deus que nós servimos, de fato, é um Deus perdoador. E Israel aqui tem uma nova chance de quê, pastor? De adorar ao Senhor da forma que Ele prescreveu. Amém, amados irmãos? Deus traz de volta
seu povo da Babilônia. Deus lhes concede a missão de reedificar o templo. Você já aprendeu isso quando nós estudamos Esdras capítulo 1, amém? Era a missão de Israel, reedificar o templo. Deus lhes concedeu um rei favorável, um rei que não apenas lhes permite voltar para Jerusalém, mas um rei que abre todas as portas e todas as possibilidades para que assim eles o fizessem. Deus, irmão, de fato levantou todos os recursos, e mesmo em meio aos escombros e entulhos que eles certamente encontraram, eles estão aqui no mesmo lugar que eles anteriormente falharam. Estão no mesmo lugar que eles anteriormente falharam. Então, irmãos, se existe uma primeira mensagem nesse texto para nossas vidas, a mensagem é essa: sempre é tempo de voltarmos a cultuar ao Senhor da maneira devida. Sempre é tempo. Sempre é tempo de voltarmos a cultuar, a adorar ao Senhor da maneira que Ele prescreveu, de uma maneira bíblica. Amém, amados irmãos? Agora vem todo o cerne da questão. Até aqui nós estivemos só preparando aí a cama, a mesa, sei lá como é o adágio. Mas agora é o cerne da questão. Nós precisamos, irmãos, olhar para esse texto pensando numa pergunta. Que pergunta, pastor? Será que Israel aproveitou a nova chance que Deus havia lhes concedido? Será que Israel aproveitou a nova chance que Deus havia lhes concedido? É com essa pergunta em mente que agora eu peço para você retornar comigo para o texto. Amém? Pense aí, tente descobrir, vamos verificar juntos se Israel aprendeu a lição depois de 70, 60, 50 anos de cativeiro babilônico. Então, vamos olhar o texto. O primeiro detalhe que você precisa entender, antes de nós analisarmos o texto propriamente, é que Israel estava aqui começando a sua missão, a sua obra, a sua atividade de reconstruir o quê? O templo. E eles começam essa atividade reconstruindo o altar de Deus. De fato, eles estão dispostos, irmãos, a voltar a cultuar ao Senhor. E eu peço para que você tente ver aqui uma ênfase que o escritor sagrado faz durante esses 7 versículos que estão diante de nós. Que ênfase, pastor? Israel voltou a cultuar a Deus de acordo com as sagradas escrituras. Vamos ler o texto, amém? Veja isso comigo. Primeiro versículo 1, eu começo, a igreja continua. Em chegando o 7º mês, a igreja. Amém. Se você puder, destaque nesse versículo essa expressão, 7º mês. Se você puder, destaque nesse versículo a expressão 7º mês. Amém? Todos fizeram? E o 7º mês no calendário judaico era um dos meses mais importantes, mais significativos para ele. Como você já deve saber, o calendário judaico era diferente do nosso calendário. Qual é o 7º mês do nosso calendário? Qual é o mês 7 do nosso calendário, irmãos? Julho. O 7º mês no calendário judaico corresponde aos meses, né? Fica entre meado de setembro e outubro. Este é o 7º mês no calendário judaico. E pastor, por que este era um dos meses mais importantes para o povo de Israel? Porque eles celebravam neste espaço de tempo 3 festas, 3 datas comemorativas. Quais sejam? A festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Todas nesse espaço de tempo
e todas igualmente determinadas pelo Senhor. Pastor, o que é que o senhor quer que a gente entenda com essas informações? É que não havia nenhum outro momento, ou muito provavelmente não havia nenhum outro momento, para que os judeus reconstruíssem a casa de Deus, porque o 7º mês para eles era, de fato, bastante significativo. Então entenda essa primeira questão, ouça isso em nome de Jesus. Restaurar a adoração genuína implica cultuar ao Senhor na data ou no momento em que Ele determinou. Amém? Todos entenderam? Eu estou falando aqui de quando. Quando? Então, restaurar a adoração genuína implica em cultuar ao Senhor na data, no período, no momento em que Ele determinou. E antes que você pense que não existe nenhuma analogia, quase que eu falo genealogia, mas é analogia disso para os nossos dias, eu já respondo para você: existe sim. É óbvio que para o cristão não existe um mês mais importante, né? Não é janeiro, não é julho, não é setembro, outubro, não é nem dezembro. Não existe mês mais importante. E óbvio que para o cristão as datas comemorativas para os judeus não têm também mais nenhuma e qualquer relevância. E quem ensina isso, ou quem defende isso, não sou eu. Quem falou isso foi o Espírito Santo, através do escritor da Epístola aos Hebreus. Porque as datas, assim como todo cerimonialismo de Israel, eram apenas tipos e sombras daquele que viria. Eu estou falando de quem? De Cristo Jesus. Depois que Cristo veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Todo o ritualismo de Israel perdeu, irmãos, a sua importância para nós. Isso é importante ser destacado, inclusive para aquelas igrejas que são meio assim judaizantes, sabe? Que tem candelabro ainda na frente da igreja e que ainda observam alguns itens da religião de Israel. Óbvio que essas datas não são mais importantes para nós, voltando ao ponto. Mas existe sim, irmãos, uma data que é importante para os cristãos, naquilo que concerne a adoração ao Senhor. Eu estou falando de que dia? Estou falando de que dia, amados irmãos? O domingo. Eu estou falando do domingo. É um dia importantíssimo quando o assunto é a adoração ao Senhor. De novo, para você não esquecer, o domingo. Domingo é importante. Pastor, podemos cultuar a Deus juntamente com a igreja na segunda, na terça, quarta? Irmãos, pode. Um domingo a gente não abre mão desse dia. A igreja, através dos séculos, entendeu isso desde a ressurreição de Cristo, que de fato o dia da ressurreição era o dia que nós deveríamos nos reunir nesse ajuntamento solene para buscarmos a face de Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor, para louvarmos o seu santo nome, para fazer juntos as nossas orações. É o domingo. Isso, eu creio que você já percebeu, tem implicações muito práticas para as nossas vidas. Por exemplo, aqueles irmãos, pastor, que trabalham e por isso são impossibilitados de vir à igreja no domingo. O que é que a gente faz? A gente ora, irmãos. A gente ora para que Deus os conceda um outro meio de subsistência. Eu estou falando aqui, irmãos, muito abertamente com vocês, para que Deus os conceda um outro meio de subsistência, para que eles possam participar desse ajuntamento solene no dia da ressurreição, no domingo. Isso, irmãos, tem também implicações para a vida daqueles que não valorizam esse dia. Que não, pastor, podia ser também na segunda. Isso é besteira, domingo. Não é besteira, não. Não, pastor,
Eu já venho terça, eu já venho quinta. Irmãos, bênção demais. Continue vindo, em nome de Jesus. E a gente vai continuar tendo os nossos cultos no decorrer, no meio da semana, melhor dizendo. Mas domingo, você tem que entender a importância desse dia. De forma que, à exceção daqueles que, por motivo de doença, ou por motivo de idade, não dedicam todo esse dia na presença de Deus, estão falhando. E a nossa oração é a mesma, para que o Espírito Santo desperte a cada um de nós, cada vez mais, para valorizarmos esse dia, para não negociarmos esse dia com nada e por nada, para botarmos assim um X, em todo domingo. Não, esse dia aqui não existe para mais nada. Esse dia aqui não é dia de praia, não é dia de futebol. Esse é o dia inteiramente dedicado ao Senhor. E na hora do culto, eu estarei na igreja. Amém, amados irmãos? Vamos avançar em nome de Jesus. Agora eu quero que você leia comigo os versículos 2 a 4. Veja outras implicações sobre a restauração da adoração genuína. Versículos 2 a 4. Eu começo e a igreja continua. Amém? O que é que diz o texto sagrado? Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. A igreja, até o 4. Amém. Por favor, no versículo 2, destaque a seguinte frase: como está escrito na lei de Moisés. Você pode destacar essa frase no versículo 2? Como está escrito na lei de Moisés. Amém? No versículo 3, eu peço para que você destaque essa expressão: sobre as suas bases. No versículo 3, você, por favor, queira destacar a expressão sobre as suas bases. E no versículo 4, por favor, também destaque esta frase: como está escrito. No 2, como está escrito na lei de Moisés. No 3, sobre as suas bases. E no 4, como está escrito. Amém, amados? Entenda isso. É um recomeço para os judeus. É um recomeço para os judeus. E diante desse recomeço, e você já vai entender os destaques, diante desse recomeço, os judeus tinham aí alguns caminhos. Um caminho, pastor, era zerar tudo. Esquecer aquilo que ficou para trás e começar a cultuar ao Senhor da forma que mais lhes agradasse. Poderia ser um caminho, irmãos, para estes judeus que estavam retornando do cativeiro babilônico, zerar tudo, esquecer aquilo que ficou para trás e agora passarem a cultuar ao Senhor da forma que eles bem entendessem. Poderia ser um caminho? Um outro caminho era voltar a cultuar a Deus exatamente como o Senhor já havia lhes mostrado. De fato, nós temos esses caminhos aqui diante dos judeus. A lógica do texto é muito simples e é a seguinte: no versículo 2, perceba, os judeus edificam o altar do Senhor para oferecerem sobre ele os holocaustos. Olhe comigo no texto, amém? Os judeus edificam o altar do Senhor para oferecerem sobre ele holocaustos. E novamente aqui eles têm várias opções. Uma delas
adorar a Deus não mais com sacrifícios, irmãos. Há de outra forma. De novo, é um recomeço para eles. Eles, não queremos mais adorar a Deus com sacrifício, não. Vamos adorar a Deus de outro jeito. Vamos inventar aí uma outra maneira. Ou não, eles poderiam também, ok, vamos oferecer sacrifício, mas não mais sobre o altar. A gente vai criar qualquer outra coisa. E sobre essa qualquer outra coisa, oferecer sacrifícios. Eles poderiam, irmãos, também seguir esse caminho. Ou ainda, oferecer os sacrifícios que Deus havia determinado em sua palavra sobre o altar, mas não da maneira em que Deus descreveu através de Moisés e registrado na sua lei. Ou seja, todo dia e de manhã e de tarde. Foi isso que os judeus fizeram no versículo 2? Foi isso, irmãos, que os judeus fizeram? Não foi. Eles ofereceram sacrifícios como está, o quê? Escrito na lei de Moisés. Você entendeu isso, amém? No versículo 3, olhe comigo no texto. Nos é dito que os judeus firmaram o altar sobre as suas, o quê? Bases. E aqui, irmãos, eles poderiam ter feito também de qualquer outra forma. Eles poderiam, ok. A gente sabe que o altar originalmente foi posto de frente ao templo. Mas, gente, a gente acabou de chegar em Jerusalém. Olha a condição da cidade. Está tudo em ruínas. Tem um monte de entulho, um monte de escombro em todos os lugares. Daqui que a gente descubra a posição exata desse altar, e já foi. A gente já perdeu a vez. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles se esforçaram para firmar o altar exatamente, me perdoem a redundância, na posição exata onde o altar do Senhor sempre esteve, mesmo em meio àqueles escombros. Eles, irmãos, seguiram a direção de Deus e edificaram o altar na posição em que eles sempre estiveram. Agora olhe o versículo 4. Veja como o autor sagrado enfatiza a mesma coisa. Porque, ok, quando chegou o dia da festa do quê? Dos tabernáculos, você percebe aqui no 4? Quando chegou o dia da festa dos tabernáculos, os judeus também não inventaram moda, irmãos. Eles celebraram como? Como está escrito. Ou seja, no dia certo, no dia 15 do 7º mês. Pastor, onde é que o senhor está lendo isso? Não tem aqui em Esdras. Tem aqui em Esdras 3, não. Tem em Números 29, salvo engano. Dia 15 do 7º mês. Também na duração certa, durante 7 dias. Também, irmãos, do jeito certo, oferecendo em cada dia a quantidade de holocaustos que Deus determinou. Durante cada dia eles adoraram a Deus, baseando as suas ações de acordo com as sagradas escrituras. Eu acho que todos vocês entenderam aqui o ponto desse texto. Amém? Qual é o ponto, pastor? Restaurar a adoração genuína. Ouça isso. Restaurar a adoração genuína implica em deitar fora, jogar para bem longe qualquer tentativa de criar novidades e inserir elementos no culto que Deus não prescreveu. Restaurar, irmãos, a adoração genuína implica nisso. A gente não aceitar qualquer tipo de novidade, ou achar que a gente pode inserir no culto elementos que o Senhor não prescreveu. Ouça isso. Nós cristãos, nós temos uma missão. Temos vários, pastor. Um em particular é o nosso foco nessa noite. Basear toda a nossa vida de acordo com as sagradas escrituras. Basear toda a nossa vida de acordo com as sagradas escrituras. E a adoração ao Senhor
que seguir essa linha de raciocínio. Amém? De forma que nós adoramos a Deus apenas da forma em que nós encontramos no texto sagrado. E se você tem dúvida, meu amado irmão, como é que uma igreja cristã deve adorar a Deus? Leia o final de Atos 2. Leia o final de Atos 2. Resumo: a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, no culto deve ter pregação e ensino da palavra. Amém? Além disso, a igreja primitiva perseverava no partir do pão, na comunhão, ou seja, havia ministração dos sacramentos, batismo e santa ceia. Amém? Terceiro, a igreja primitiva perseverava na oração, ou seja, como é que a igreja adora a Deus? Intercedendo, orando, clamando, com o joelho no chão. E finalmente, amados irmãos, a igreja adora a Deus seguindo também o exemplo da igreja primitiva, louvando ao Senhor e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, existem apenas quatro elementos do culto: pregação da palavra, ministração dos sacramentos, oração e adoração. Tudo, irmãos, o que passar disso é inversionismo, e nós não podemos tolerar essas coisas no meio da igreja. Amém? Essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso com o Senhor. Novamente, como é que a igreja cultua? Seguindo o exemplo da igreja primitiva de Atos 2, pregação da palavra, celebração, ministração dos sacramentos, oração e adoração. Que passar disso a gente pode ser, irmãos? É óbvio que não. Agora veja comigo finalmente os versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. Amém? A gente pode ler juntos novamente? Eu começo e a igreja continua. O que é que diz o texto sagrado? Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. 7 é a igreja. Amém. Se você puder, é só se você puder, tá? Destaque todo o versículo 7. Eita, que o pastor gosta de escrever na Bíblia dos outros. Eu não estou escrevendo, é você. Se você puder, destaque aí todo o versículo 7. Amém? E eu explico. Primeiro, os judeus retornados e constrói o altar. Isso nós lemos dos versículos 1 a 5. Terminando isso, agora eles se voltam para a reconstrução do templo. Isso nós acabamos de ler nos versículos 6 a 7. E a pergunta, irmãos, eles reconstroem o altar. Olhe para o texto, eles reconstroem o altar de acordo com aquilo que lhes convém. Eles reconstroem o altar como eles preferem fazer? E a resposta é mais uma vez, não. O escritor sagrado, perceba isso, quer deixar algo muito bem claro, que no meio da adoração não há espaço para novidades, não há espaço para criatividade, não há espaço para inovação. Veja, eu confesso que eu nem sei se isso aqui que eles fizeram era necessário. Sabe? Eu confesso isso. Eu ainda não tenho assim firmado no meu coração se aquilo que eles estão fazendo aqui no versículo 7 era de fato assim algo extremamente necessário. Mas veja, no versículo 7 os judeus querem transmitir algo. O que é que eles estão fazendo aqui, pastor? Eles estão repetindo para a reconstrução do templo o exemplo que foi deixado pelo rei Salomão. Salomão adquiriu os materiais do templo exatamente
nos mesmos termos que os judeus retornados do exílio fazem aqui no versículo de número 7. Escreva esse texto aí para depois você ler em casa, para você verificar que o pastor está fazendo as conexões corretas. 2 Crônicas, capítulo 2, é onde você vai ver como é que Salomão adquiriu os materiais para a reconstrução do templo. E de fato, irmãos, os judeus fazem exatamente igual. Eles adquirem a mesma madeira de cedro, do mesmo lugar, do Líbano, transportados pelos sidônios, pelos tírios, e seguindo os mesmos processos que Salomão fez. Você vai perceber que eles repetem, irmãos, categoricamente, os mesmos passos que o rei Salomão fez, que o rei Salomão praticou na aquisição dos materiais do primeiro templo de Deus. Então ouça isso em nome de Jesus. Restaurar a adoração genuína implica em ter um zelo pelas nossas tradições. Você entendeu? Amém? Zelo pelas nossas tradições. Óbvio que nós cristãos, diferente de outras religiões, não colocamos as nossas tradições no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Não é isso, irmãos. Muito pelo contrário, as nossas tradições não estão no mesmo pé de igualdade das Sagradas Escrituras. Mas ouça, o cristão, ele tem em alta consideração as suas tradições. Por quê, pastor? Porque através delas nós entendemos o guiar do Espírito Santo sobre a igreja através dos séculos. O que é as tradições no contexto cristão? É a forma como a igreja entende. A igreja entende, destaque isso. O guiar do Espírito Santo sobre as nossas vidas no decorrer dos séculos. Óbvio que a igreja pode entender errado. O guiar do Espírito Santo pode entender ou não pode, irmãos? Claro que pode, nós somos seres falhos. É o Espírito Santo, é Deus que é perfeito, mas nós somos falhos. Nós podemos entender errado naquilo que concerne às nossas tradições. Algumas delas se mostraram errôneas, pelo menos biblicamente erradas. Mas veja, apesar disso, nós valorizamos as nossas tradições. E era isso que os judeus estavam mostrando aqui. Não, nós vamos fazer do nosso jeito, não. Como é que foi que Salomão fez? A gente vai fazer daquela mesma forma, seguindo os mesmos passos. Então entenda isso em nome de Jesus. Nós cristãos não jogamos fora as nossas tradições para acolher qualquer novidade que apareça. Não é assim que nós fazemos, irmãos. Não é assim. As nossas tradições têm valor. Naquilo que concerne a adoração, nós devemos valorizá-las. Amém? Então, em resumo, nós temos o quê? Em resumo, os judeus observaram essas três coisas: quando, como e por quê. Quando adorar a Deus, por que adorar a Deus, como adorar a Deus. Amém, amados irmãos? Podemos fechar a Bíblia? Ainda não. Ainda não. Eu quero concluir essa mensagem tratando com você sobre um problema que não está propriamente nesse texto, mas é um problema que Israel viveu séculos depois. Um problema na adoração dos judeus que a gente só vai perceber quando nós chegamos nas páginas do Novo Testamento. Que problema, pastor? Ritualismo sem vida. Ritualismo sem vida. Sabe? Quando Jesus foi conversar com a samaritana, qual era a preocupação? Era onde, se em Jerusalém ou se em Samaria, deveriam se adorar ao Senhor. Não existia mais no coração
daquele povo, amor, sabe? Paixão, se me permitem essa expressão. Ardor, carinho, sentimento, prazer em adorar a Deus. E nós, irmãos, cristãos, podemos também cair nesse mesmo erro. Porque a gente faz tudo certinho, pastor. Pastor, agora a gente entendeu. A gente vai sair daqui com passo a passo de como cultuar ao Senhor. Mas em nome de Jesus, amados irmãos, em nome de Jesus, não fique preso a isso, ao ponto de você fazer ou prestar a Deus uma adoração mecanicizada. Será que eu falei certo? Sabe? Uma adoração sem coração, uma adoração sem amor pelo Senhor. Em nome de Jesus, adore a Deus biblicamente, mas coloque todo o seu sentimento enquanto você estiver aqui louvando a Deus, buscando a face do Senhor, no momento do culto. Em nome de Jesus, libere toda a sua alegria e todo o seu carinho, toda a sua gratidão ao Senhor. Faça o mesmo no momento da pregação, faça o mesmo no momento da oração. Não deixe que o culto se transforme em alguma coisa morta, em que você apenas está aqui no decorrer dos louvores, mexendo os lábios, mas o seu pensamento está sei lá onde. Não permita que isso aconteça com você. E Cristo, irmãos, sempre Cristo é quem nos mostra a receita para que a gente não caia nesse erro. Ele nos ensinou algo importantíssimo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. É o que todos vocês conhecem. Eu vou começar e a igreja vai completar o versículo. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu... É assim que a igreja adora ao Senhor. É em volta de um nome. É em volta do nome de Jesus. De forma que os cânticos que nós entoamos a Deus têm um foco. Destacar, enfatizar a necessidade do pecador, naquilo que diz respeito ao Salvador. E agradecer a Deus pela salvação recebida em Cristo Jesus. Nós não adoramos, irmãos, ao Senhor com qualquer cântico. Nós adoramos ao Senhor apenas com aquelas canções que exaltam o nome de Cristo e toda a sua graça. Nas orações é a mesma coisa. Como é que o cristão costuma encerrar as suas orações? Repetindo que palavras? Em nome de Jesus. E como eu já ensinei para vocês, isso não é abracadabra, sabe? Não são palavras mágicas. Pronto, pedi aqui o negócio, tal. Agora sim, em nome de Jesus, pronto, vai acontecer. Não, irmãos, encerrar as nossas orações não é assim, passe de mágica. Encerrar as nossas orações com essa expressão não é assim, passe de mágica, não. É o que, pastor? É nós reconhecermos que em nós mesmos não há qualquer motivo de Deus se tornar favorável às nossas vidas. Eu estou falando, irmãos, que quando nós encerramos as nossas orações repetindo essa expressão em nome de Jesus, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu reconheço que em mim não existe qualquer motivo do Senhor ouvir a minha oração. Senhor, eu reconheço que não há em mim qualquer motivo do Senhor atender a minha oração. Mas eu recorro à cruz, eu recorro ao meu Salvador, eu recorro a Cristo Jesus, e pelos méritos de Cristo, por favor, Senhor, atende a oração desse teu servo pecador. É assim que nós oramos em nome de Jesus. E qualquer oração que é feita, que não segue essa linha de raciocínio, irmãos, é uma oração falha. É uma oração falha. E, finalmente, e aqui eu encerro mesmo. Nós precisamos, irmãos,
em nossas pregações, enfatizar esse ponto. Enfatizar um nome. Que nome? Que nome, irmãos? O nome de Cristo Jesus. Como é que a gente faz isso? Certamente não é inflamando o ego do auditório. Sabe? Aquelas mensagens assim, que as pessoas saem do culto se achando o máximo, se achando o centro da obra de Cristo. Certamente, irmãos, nós não alcançamos esse algo seguindo esse caminho. Sabe como nós exaltamos o nome de Cristo durante a nossa pregação? É mostrando, é revelando para o auditório os seus erros e as suas falhas, e mostrando a graça de Deus presente em Cristo Jesus, de forma que todo o auditório perceba a necessidade de correr para Ele e de se esconder atrás da cruz. É assim que a igreja adora ao Senhor, em espírito e em verdade, louvando em nome de Jesus, orando em nome de Jesus e pregando em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Deus nos abençoe em nome de Jesus.